Boa noite, meu nome é Ana Cláudia, sou trabalhadora da Casa de Francisco de Assis, da Casa de Leon Denis, e é com muita gratidão, muito prazer que estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as desigualdades da riqueza. Ela faz parte do item 8 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes de iniciarmos, eu vou convidar vocês a gente estudar o capítulo 7 do livro Momentos de Saúde, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles. E a lição que eu escolhi para a gente conversar, ela fala sobre as posses. E Joana de Ângeles, ela começa assim. O verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. O que se tem, deve-se. Quando se oferece, possui-se. Na contabilidade da vida, a verdadeira posse apresenta-se como o bem que se esparze e proporciona alegria, ao invés de significar o recurso que se armazena permanecendo inútil. A verdadeira doação enriquece aquele que a faz, certamente beneficiando quem a recebe. Convencionalmente, a pessoa que economiza e guarda valores amoedados torna-se rica. Quase sempre, porém, amesquinha-se, apaixonando-se pelos haveres de que se faz prisioneira. Há, em consequência, sistemas que se encarregam de amealhar e ensinar a poupar, gerando as cirandas de investimentos que permitem auferir lucros e vantagens. Os que assim se tornam ricos vivem em constante ansiedade em relação às oscilações do câmbio, das bolsas, dos títulos, pobres de sentimentos elevados, vítimas da ganância financeira. A riqueza em si não é boa nem má. Depende de quem a usa e de como ela é utilizada. Com facilidade gera o apego e o medo de perdê-la. Empobrece outros indivíduos enquanto dorme nos cofres da usura, permitindo que a miséria se generalize. Aprenda a repartir, a fim de melhor compartilhes. O que tens passa, deixas de possuir, mas o que és permanece, não se consome. Reflete em torno da transitoriedade da existência física e compreenderás que é urgente aproveitá-la com propriedade. A sucessão inexaurível do tempo demonstra a fragilidade das coisas diante dele e a sua inexorabilidade no que diz respeito à consumpção de tudo quanto é terreno. Somente as conquistas intelectos morais têm sabor de eternidade. Desse modo, enriquece-te das aquisições espirituais que te alargarão os horizontes do entendimento da vida, melhor apresentando-te o significado e o objetivo da existência atual. Portador de uma visão correta a respeito de como deves proceder, irás libertando-te de incontáveis fatores degenerativos que se fixaram à personalidade e são responsáveis por problemas, doenças, insatisfações que te afligem. Não mais disputarás vaidades, nem te afetarão agressões que são de nenhuma importância. Tuas aspirações serão mais elevadas. Não te sentirás maior ou menor de acordo com o jogo das enganosas referências, das inúteis competições do palco terrestre. Tuas conquistas não serão mensuradas por aplausos ou apupos. Viverás tranquilo e disporás de tudo quanto é necessário, sem tormento dispensável do supérfluo. A vida te dá tudo, bastando o esforço para consegui-lo. Também toma-o, sem que ninguém possa reter
os bens que lhe não pertencem. Saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização sejam-te as raras moedas de que necessitas para a jornada humana, que te abrirão as portas do futuro no rumo da imortalidade, a tua meta final e única. Agora vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, guia, modelo, aos amigos da casa de Francisco de Assis, agradecendo a oportunidade de podermos estar reunidos para mais um momento de estudo e de reflexão. Que possamos abrir nossos corações e nossas mentes para receber as vibrações de amor e de conhecimento, para que esse conhecimento possa nos trazer bons sentimentos, bons pensamentos e que possamos, com esforço e com perseverança, buscar a prática no nosso dia a dia. Que estejamos receptivos às vibrações de amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre as desigualdades da riqueza. Então eu destaquei, botei uma cola aqui bem pertinho de mim, alguns pontos do Evangelho que eu achei interessante da gente conversar essa noite, para a gente refletir. Porque o Evangelho, ele não é só para ser lido, conversado e depois esquecido. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre o que o estudo, o que os espíritos querem nos dizer. Nesse momento que a gente está passando, onde quando a gente fala na palavra desigualdade, a gente pensa em justiça. E uma vez eu ouvi do Valdemir Cruz, na Rádio Rio de Janeiro, o seguinte: existe muita injustiça, mas não existe injustiçado. E esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente fizesse uma reflexão, Porque quando a gente olha a nossa vida presente, a gente tende a achar que tem muita injustiça no nosso estado, no nosso município, no nosso país, quiçá no nosso planeta. Só que quando a gente amplia, porque o conhecimento da doutrina espírita é para isso, ele é para ampliar a nossa visão, para a gente refletir sobre a impermanência de tudo, A Joana de Ângeles, ali na abertura, ela foi muito clara dos verdadeiros valores: saúde, paz, alegria. E a gente vê que as pessoas, às vezes, que têm grandes riquezas, nem sempre são as pessoas mais felizes. Então, é um momento que a gente para pensar, porque e essa questão de injustiça, Por que tanta injustiça? E aí, voltamos na doutrina. Se uma hora a gente está numa roupagem, daqui a pouco a gente pode mudar essa roupagem por conta da impermanência, será que existe injustiçado? Tem um livro que fala sobre o perdão, que ele diz que todos nós devemos perdoar, porque ora somos ofendidos, ora somos ofensores. Então, o que eu acho assim magnífico na doutrina é exatamente isso, essa ampliação de olhar para a vida. E a gente deixa de ficar muito focado no aqui, no agora, no momento que a gente está vivendo, para a gente olhar a vida futura, Assim como a gente traz, a nossa história, o nosso passado, Como diz Emmanuel, se a gente quer saber o que a gente foi no nosso passado, que a gente pare, reflita sobre o que a gente pensa quando está sozinho. Quais são as nossas vontades quando a gente está sozinho. Porque isso vai direcionar quem nós fomos no nosso passado. Então, essa amplitude de olhar para a vida, ela nos ajuda a entender um pouco melhor, a compreender que tudo que está acontecendo tem um propósito muito maior. Eu sempre brinco dizendo que
a gente não veio para dar errado. Não rolou um planejamento estratégico no plano espiritual para a encarnação de cada um de nós para a gente vir e dar errado. A gente veio para dar certo. Mas para a gente dar certo, a gente tem que buscar cumprir o nosso planejamento encarnatório. E cumprir nosso planejamento encarnatório significa aceitar os desafios que se apresentam e ver o que a gente pode fazer com esses desafios. O que os desafios vêm nos dizer. O que a gente precisa melhorar a partir do momento que estamos sendo desafiados. Hoje, a gente está no momento de pandemia, né, do novo coronavírus. Então, nós estamos sendo desafiados a cada dia, né? Porque a gente está numa época de isolamento, onde as palestras, as reuniões espíritas estão acontecendo de forma, né, online. Então, é uma adaptação que a gente está tendo que ter, e se adaptar, de fazer para poder o quê? Para poder dar continuidade no trabalho. Então, é assim que acontece o tempo todo. Às vezes a gente passa um tempo de abundância, que é uma beleza, tudo muito tranquilo, e daqui a pouco vem um desafio que a gente precisa aprender, porque a partir dos desafios é que tem um crescimento. Então, quando a gente fala das desigualdades da riqueza, a gente fala assim, nossa, tem tanta coisa errada, né? Tem tanta gente rica e que é fruto de corrupção, ou tem tanta gente que não faz por merecer, e hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor essa visão. Então, o que o Evangelho nos traz nesse item 8? Começa assim: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver inutilmente, quando se eleva em consideração apenas a vida atual. Ou seja, na vida atual, vai ser inútil tentar resolver a questão das desigualdades da riqueza. Porque a primeira questão que se apresenta é assim, né? O que a gente para e pensa primeiro? Mas por que todos os homens não são igualmente ricos? Aí o Evangelho traz a resposta. Os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, aí a gente já para nesse ponto. Aí a gente olha assim, dentro do nosso grupo de amigos, de conhecidos, de familiares. A gente tem um parente ou alguém muito próximo, né, a nós, que tem uma situação financeira excelente, muito boa mesmo. E tem um não tão abastado. Aí a gente vai olhar a questão da busca, né, do trabalho, da inteligência, da atividade, da vontade de querer adquirir. E às vezes a gente fica assim, poxa, porque às vezes dentro de uma família um irmão tem tanto dinheiro, o outro não tem, por que um não ajuda o outro? Aí a gente olha, um irmão acorda super cedo, sai para trabalhar, luta, vai estudar e tá trabalhando, tá perseverando, é final de semana buscando, enfim. Ele tá em atividade, a pleno vapor. E um outro irmão já é assim, não, eu não me adaptei àquele trabalho, aquilo ali não é para mim, porque o chefe é isso, porque o chefe é aquilo, enfim, vem com um monte de desculpa. Então, eu ouvi uma frase que eu achei engraçado, que fala assim, todo perdedor é campeão em desculpas, porque vai dar um monte de justificativa para a situação que ele se encontra. Às vezes não, tem pessoas que trabalham, que lutam, mas tem a dificuldade. Mas quando ela persevera, não vai faltar o básico, né? Pode faltar o supérfluo, mas o básico não. Mas aqui no Evangelho ele fala exatamente disso, das pessoas que buscam, que estão fazendo acontecer, e das outras que tá bom como tá. Então já começa aí o primeiro empecilho para todo mundo ter a mesma condição. E ele vai mais, ele fala o seguinte: se a riqueza fosse repartida igualmente, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido, por causa das diferenças de caracteres e aptidões. E é exatamente isso. Cada um de nós
tem uma proposta reencarnatória. Cada um de nós tem aptidões. Então, tem gente que tem aptidão para uma determinada profissão que não gera tantos lucros, né? Tem jogadores de futebol que são fabulosos e ganham rios de dinheiro. Tem cientistas que estão ali na luta, no trabalho, mas também ganham dinheiro, mas não tanto quanto os multimilionários aí de jogador de futebol, de modelos famosos, enfim. Então é o quê? É a aptidão e a característica de cada um. Esse é o primeiro, assim, uma reflexão que eu gostaria de fazer com todos vocês, de observar a nossa aptidão, a nossa característica e respeitar. Buscar dentro dessa aptidão nossa, o quê? O desenvolvimento, porque a gente veio com essa aptidão para colocar em prática. Mas para que a gente seja melhor a cada instante, a cada dia, a gente precisa o quê? De colocar em prática, de buscar o aperfeiçoamento. E é esse o objetivo da encarnação. Nós viemos para dar certo, e para dar certo nós temos que cumprir o nosso planejamento estratégico. Eu sempre gosto de falar do planejamento estratégico, porque a gente passa, né, no plano espiritual por um planejamento, onde a gente, na maioria das vezes, óbvio, a gente escolhe a família, a gente escolhe o grupo social, a gente escolhe o marido ou a esposa, a gente escolhe a profissão. Então, se a gente faz um planejamento desse porte, encarna, vem com essa aptidão e a gente bota ela lá dormindo, como é que fica a situação? Como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai crescer? Então, é importante a gente observar se a gente está dando de fato atenção a essa aptidão e trabalhando essa questão dentro da gente, para ver se a gente está crescendo, evoluindo. Mas o que o Evangelho fala com relação às desigualdades da riqueza é porque se repartisse tudo igual, esse equilíbrio, o pseudo-equilíbrio, né, ele iria se desfazer em pouco tempo. Por quê? Porque tem pessoas que têm aptidão para poupar mais, para aplicar em alguma coisa, para desenvolver projetos e vai embora. E outras não. São mais de gastar, são mais de vamos aproveitar o momento. E aí o dinheiro vai embora. Então, essa diferença faz com que a pseudo-igualdade não dure. Lembrando que a gente está encarnado num planeta de provas e expiações. E aí eu trouxe um exemplo, né, que é muito comum a gente ver filhos do mesmo casal, né? Foram criados iguais, pai e mãe iguais, eles foram criados da mesma forma, eles têm a oportunidade de estudar nos mesmos colégios, enfim, mesma alimentação, tudo igual. Só que cada um segue um caminho. Dificilmente os dois vão ter a mesma profissão, trabalhar na mesma empresa e tudo mais. Mas, geralmente, eles vão o quê? Cada um para o seu caminho. Por quê? Porque somos individualidades. É bom a gente lembrar isso, porque às vezes tem pais que ficam cobrando um comportamento de um filho. Ah, mas seu irmão, e dá referência. Isso não dá para fazer, não rola. Por quê? Porque cada um tem a sua característica, tem a sua personalidade, tem a sua aptidão e a gente precisa respeitar. Porque a gente está aqui para quê? Para desenvolver, para evoluir. Então, a partir do momento que eu tento o tempo todo igualar um ao outro, a gente o quê? Acaba rompendo isso. E aquele que tem uma aptidão diferente, que talvez não seja tão satisfatória para um pai ou para uma mãe, acaba o quê? Se sentindo inferior. E aí pode comprometer todo o processo de evolução desse espírito. Então é bom a gente observar que mesmo numa estrutura familiar, com as mesmas, vamos assim dizer, com a mesma estrutura, né? Com a mesma família, com todos os benefícios parecidos, cada um segue um caminho. E precisamos respeitar a aptidão de cada um, né? E aí o Evangelho vai adiante. Tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Isso é muito importante. Por quê?
Se todo mundo tivesse a mesma condição, a mesma coisa, acesso às mesmas benefícios, ou não tendo acesso a tantos benefícios, né? Porque todo mundo estaria no mesmo patamar, qual o estímulo, qual o incentivo que a pessoa teria de crescer, de desenvolver? Quer ver um exemplo? Estamos numa escola. Eu estudo muito, passo a madrugada, dias, finais de semana envolvida para uma prova. Eu tiro 10. Mas o meu colega, ele adora ver série, adora estar na rede social. E aí o que acontece? O mesmo período que eu fiquei lá estudando, tentando, né, aprender mais, evoluir e tudo mais, ele ficou se distraindo. Eu tirei nota 10. O meu amigo tira a nota 0. Só que vamos o quê? Vamos repartir de forma igual? Vamos dividir por 2? Eu fico com 5, ele com 5. Qual o estímulo que eu vou ter de ficar noite acordada, dias envolvidos, finais de semana de sol, e eu estudando, se eu sei que no final das contas eu vou ter que repartir a minha nota com alguém? Ou se eu não vou nem ter o benefício do 10, né? Porque se eu vou ter que dividir, eu não vou ter nenhum benefício. Então, que estímulo que eu vou ter para me manter ativo e estudando para conquistar uma nota boa, se eu sei que essa nota ainda vai cair? Então, a gente tem que refletir sobre isso mesmo. Se não tivesse esse estímulo de crescimento, de progresso, de garantias materiais, a sociedade ela não iria evoluir, não ia buscar o avanço da tecnologia. Aí eu trouxe até um exemplo que a gente está vivenciando, que é a questão da pandemia, os cientistas aí todos envolvidos para a cura, para a busca de uma vacina. Será que se tudo fosse distribuído de forma igual, ele teria esse estímulo de buscar uma cura para toda a população? Eu não sei. Então a gente acredita que não. Por quê? Porque nós ainda somos movidos pelas conquistas materiais. Elas, né, são prazerosas, elas nos trazem uma sensação de crescimento e tudo mais. Então, é do ser humano. Ele precisa desse estímulo para crescer. Se eu sei que se eu não fizer nada, a coisa vai chegar para mim de forma fácil, porque tá tudo igualitário, será que eu vou ter essa vontade de querer sair da minha casa, largar minha série, largar lá minha rede social para poder estudar, para poder acordar cedo e trabalhar, enfrentar trem, enfrentar ônibus, metrô e tudo mais, para poder gerar patrimônio, para poder ter um certo conforto? Então, essa reflexão é bom que a gente faça. E aí eu coloquei assim, né? Que é muito bom pra gente pensar que às vezes certas situações a gente fala assim, poxa, quanta injustiça, né? Tem gente aí passando tantas dificuldades. A gente precisa auxiliar, sim. Auxiliar, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Isso é fato, né? Porque podem achar assim, ela tá falando para não ajudar porque não pode ser igual e tudo mais. Não é isso que Kardec nos trouxe, que o Evangelho está ensinando pra gente. Na realidade, a gente está aqui para tentar compreender a questão da desigualdade. Então, a gente precisa ajudar, mas a gente tem que ter em mente que injustiça tem, mas injustiçado não. Porque a gente não sabe o que leva a certas situações na nossa vida, a gente não sabe o que leva a situação na vida do nosso companheiro de jornada. Então, o que a gente sabe é que a gente está num planeta de prova e expiação, que a gente está num processo de evolução e que a gente precisa passar por desafios para quê? Para evoluir. Isso a gente sabe. Mas para isso a gente precisa arregaçar as manguinhas e buscar esse processo de evolução, que todos temos condição de buscar, né? E aí ele fala da falta de estímulo, que seria se todo mundo fosse, né, receber os mesmos benefícios. E ele vai mais adiante.
Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Então, a gente vê sim que tem pessoas ricas e tem pessoas... eu lembro que eu li recentemente que Bill Gates, ele doou assim, uma fortuna para ajudar aí nesses estudos. Ele sempre está fazendo isso, para estudos, para avanço da questão de saúde e tudo mais. Então, ele tem o dinheiro e ele faz com que esse dinheiro ele seja distribuído de uma forma inteligente, então, para que se expanda. E ele está lá, produzindo, trabalhando, continua ativo e está contribuindo para esse progresso. Mas aí você vai pensar assim, como eu penso também, né? Mas tem tanta gente que tem muito dinheiro e esse dinheiro não vem de uma forma lícita, porque tem isso também. E como é que pode? É possível? É justo que uma pessoa que tenha cometido tantos crimes, né, tenha utilizado da corrupção, ela ter tantos benefícios, tantos supérfluos, enfim. Será que isso é justo? E aí, eu vou lembrar a todos nós, né, da questão do livre-arbítrio. Todos nós temos escolhas. Então, esse companheiro que está lá, que é rico, que tem uma situação confortável, mas que essa situação é decorrente de um processo de corrupção ou de alguma ilegalidade, ele vai responder pelos atos dele. Então, cada um de nós temos responsabilidades diante das nossas opções. Mas aí, às vezes, a gente fica tão preocupado com a escolha do outro, com o livre-arbítrio do outro, e a gente esquece dos nossos. A gente está o tempo todo fazendo escolhas, a gente está o tempo todo trabalhando aí na vida, e às vezes a gente passa desapercebido do que a gente está escolhendo. Então, antes da gente apontar o dedo lá para o nosso colega de jornada, para o nosso companheiro, a gente tem que olhar para a gente. Será que eu tenho feito boas escolhas? Será que se eu desencarnar hoje, amanhã ou depois, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou ter orgulho de todas as escolhas que eu tenho feito durante os últimos tempos? É uma tecla que eu tenho batido muito para mim, né? Porque quem fala tem aqui o ouvido, né? O primeiro que ouve é o meu ouvido. E aí eu tenho trabalhado essa questão de cada ser humano tem o seu processo de evolução, de crescimento, do clique, de acordar. E às vezes a gente fica julgando, condenando, né? Será que o meu processo de crescimento eu já dei o clique? Eu já estou consciente das minhas escolhas? Eu tenho que procurar todo dia estar melhor do que eu fui ontem. É isso que eu tenho que focar. Que tem gente corrupta, tem gente que está se prevalecendo de injustiça para enriquecer, ela que tem que arcar com as consequências dela. Eu tenho que focar no que eu posso fazer de melhor. E às vezes a gente fica muito adoecido porque a gente está pensando no que o outro está fazendo, nas circunstâncias que estão ocorrendo e o que eu posso fazer para modificar. Porque quando eu coloco a minha responsabilidade para trabalhar, para ver o que eu posso modificar e me empenhar nisso, eu estou me movimentando na vida, eu estou buscando evoluir. Quando eu fico de olho no que está acontecendo com o outro, nas escolhas do outro, eu paro o meu processo de crescimento. Então, se a gente olha para o outro e acha que ele está sendo injusto, que ele está fazendo coisas erradas e tudo mais, eu tenho que acordar. Tenho que pensar se eu estou fazendo escolhas que eu vou ter orgulho de mim daqui a um tempo. Porque senão vai ser muito frustrante eu chegar no final, né, lá no plano espiritual, quando eu começar a dar conta das coisas, eu ver que eu não fui tão boa assim, não. E falar o seguinte, olha,
eu sabia, mas foquei mais na situação do coleguinha e acabei deixando passar essa minha oportunidade. Então, uma coisa pra gente pensar também, né, gente? Vamos lá. E aí ele fala o seguinte, que a riqueza será uma forma de Deus experimentar. Acho que isso foi eu que botei pra gente conversar, né? A riqueza será uma forma de Deus experimentar o homem. E aí a gente pensa, que experimento é esse? Aí eu falo assim, né? Eu já ouvi falando assim, ah, não, mas eu queria ter a prova da riqueza, melhor do que a prova da pobreza. Mas será que se a gente fosse rico, será que se a gente tivesse assim, o mundo aos nossos pés, né? Já tinha um particular, enfim, eu nem sei o que é um multimilionário, mas alguém que não precisasse pensar em dinheiro, porque ele sobra. Será que a gente estaria envolvido no estudo do Evangelho? Será que a gente estaria envolvido em obras voluntárias? Será que a gente estaria preocupado em se melhorar no dia a dia? Como espírito imortal? Será que a gente teria esse olhar de espírito imortal? Ou será que a gente ia estar preocupado com a bolsa de valor, como disse a Joana de Ângeles, né? Fica preocupado, tem tanto dinheiro que foi preocupado com o câmbio, com as bolsas de valores, enfim, com o funcionamento do mercado financeiro, porque eu não quero perder. Então, antes da gente falar assim, eu queria tanto essa prova, porque da riqueza é melhor do que da pobreza, a gente precisa refletir também. Aliás, a vida da gente é uma vida que precisa ser refletida para ela poder ser elaborada e reelaborada a todo instante. Né? A partir do momento que eu não esteja satisfeito com alguma situação, eu poder reelaborar. Então, antes da gente pensar que a prova do outro ela é mais tranquila, mais fácil, melhor, vamos pensar um pouquinho. Se a gente estivesse no lugar dele, se a gente daria, né, essa atenção para a nossa evolução como espírito. O que mais que eu destaquei aqui? O caso das transferências da riqueza, né? Porque a gente vê também que, como dizia Buda, a gente tem a lei da impermanência. Então, hoje, a gente está aqui numa situação, mas daqui a pouco tudo pode mudar. E nessa mudança, a gente vê aí que as fortunas, elas mudam de mãos, né? Quantas pessoas aí se matam às vezes porque perderam dinheiro na bolsa, perderam, enfim, tiveram alguma perda brusca nas questões de investimento, e aí ela meio que dá um pira, né? Porque fica pensando, e agora como é que vai ser minha vida? Então, no Evangelho fala o seguinte, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva, ou seja, a partir do momento que Deus observa que aquela fortuna, que aquela riqueza está sendo improdutiva, ele vai o quê? Transferir de mão. Então, nada é eterno. Até o multimilionário, ele pode perder, sim, essa riqueza. E isso, assim, esse pedaço do Evangelho, quando fala que Deus, ele pode transferir, né, se ele achar que deve, a gente começa a pensar, ou melhor, a massificar, né? Porque Deus está no controle de tudo. E às vezes a gente esquece e começa a achar que tá tudo meio anal, não é possível que Deus esteja vendo isso. Mas Deus está olhando. E Ele observa até que ponto uma situação pode continuar. Então, gente, mais uma reflexão. Tá tudo certo. Tudo que está acontecendo, todas as dificuldades, todos os desafios, eles estão ocorrendo justamente para fazer com que a gente se movimente para o melhor. Ah, mas essa época de pandemia eu posso desencarnar. Eu gostei muito do Divaldo, numa palestra, ele falou o seguinte, eu posso desencarnar amanhã. E pode ser por conta dessa pandemia, mas todos nós vamos desencarnar um dia. Então, o que eu estou fazendo na minha existência atual para que quando eu volte para a verdadeira casa, que é o plano espiritual, eu tenha o orgulho, né, de ter conquistado,
ter melhorado. Posso não ser um completista, mas eu fiz o meu melhor. Mais uma reflexão, né? Vocês vão sair daqui hoje cheio de reflexões, porque é isso que eu gosto. Eu acho que o evangelho, ele é muito bom para a gente poder trabalhar, sim, essas questões, para a gente buscar refletir do que esse conhecimento está trazendo para mim. O que eu posso melhorar? O que isso se aplica no meu dia a dia? Porque às vezes a gente esquece que o evangelho é isso, é movimento, né? Para a gente poder refletir e melhorar no nosso dia a dia. Mas eu tenho que correr, que daqui a pouco chega o meu tempo. Então ele fala o seguinte: há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. E aí a gente lembra que as diferenças ocorrem para que possamos trabalhar tudo no seu tempo. Ora a gente vai vir com a prova da pobreza, ora a gente vai vir com a prova da riqueza. Aí ele fala o seguinte no Evangelho: a pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação, e a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Então, paciência e resignação, quem está passando por dificuldades, como eu falei, né, tem muita gente aí passando por severas dificuldades, e aí é o momento, como diz, né, agora é o momento do meu testemunho. Então, eu tenho aqui agora que exercitar o quê? A paciência e a resignação. Confiar. Confiar porque é um momento de dificuldade, mas que também vai passar, porque ninguém está desamparado. E para o rico, né, abnegação e caridade. Aí ele nos lembra, se a gente tivesse uma existência, essa questão de riqueza não seria assim justificável, porque a gente iria ver muita injustiça. E aí, por um olhar muito limitado, realmente a gente não ia conseguir entender e compreender essa situação. Por isso que eu sou apaixonada pela doutrina espírita, porque ela, né, vai dando esse conhecimento para a gente ampliando, e realmente faz sentido isso que os espíritos estão nos dizendo. Então vamos ampliar, né? E para finalizar ele fala que a origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmo quando os homens se pautarem pela lei de caridade. Então tá aí o que a gente tem que seguir. Essa é a lei. A lei de caridade, ela é capaz de acabar com essas injustiças. A lei da caridade fazer com que a gente trabalhe o nosso orgulho e o egoísmo, que são as nossas chagas. E se a gente for fazer uma reflexão, a gente vai ver que muito do nosso comportamento por trás está carregado ou do danadinho do orgulho ou do danadinho do egoísmo. Então que a gente possa fazer essa reflexão para que a gente possa o quê? Movimentar a nossa vida para o crescimento, para a nossa melhora, para o nosso crescimento, para que a gente possa ter orgulho da nossa trajetória, né, de evolução, de buscar, de fato, estar trabalhando para estar de acordo com a lei divina que está na nossa consciência. Então, eu agradeço por vocês terem ficado até o final. Agradeço a oportunidade do Núcleo Espírita Francisco de Assis me oferecer essa chance de falar um pouquinho do Evangelho. Espero que vocês tenham gostado. E peço para que a gente agora leve nossos pensamentos em agradecimento a todos os amigos da espiritualidade que fazem essa movimentação para que a gente possa estudar cada vez mais, buscar compreender, para que esse conhecimento nos fortaleça como espírito imortal. Que possamos continuar estudando cada vez mais e sempre para frente, sempre para cima e para o alto, como diz Leon Denis. Beijo em todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente.